Olá pessoal, hoje nós falaremos um pouquinho sobre as alterações físicas adquiridas aí com o avanço da idade. Então nós começaremos a falar sobre as demências vasculares. Então, as demências vasculares, vou ler o slide na íntegra. Então, é a segunda causa de demência progressiva, representando de 10 a 30% de todas as demências e podendo ser causada por infartos de tamanho, número e localização diferente. Então, o que isso quer dizer, né? Quando nós pensamos em infarto, a primeira coisa que nós remetemos ao que? Ao coração. Então, quando eu falo de vascular, vascular são todos os nossos vasos. Então, todo o nosso organismo é vascularizado, ou seja, tem vasos sanguíneos, sejam eles artérias, veias, arteríolas, né? Então, que são tamanhos de vasos. Então, as artérias, elas são mais calibrosas, ou seja, são maiores, e as veias são menores, tá? Quando eu falo que está marcado por infartos de tamanho, número e localização, então significa que um trombo, então aqui nesse cérebro eu tenho a presença desse trombo, né? Aqui ó, tem um trombo. Então esse trombo ele iniciou, vamos supor, na região da perna. E conforme o sangue vai correndo, que ele corre muito rápido, ele corre em média 400 km por 400 km por hora aí, por minuto, né? 400 km minuto. Ele corre muito rápido na nossa corrente sanguínea. E esse trombo pode ter se desprendido dessa artéria ou dessa veia, e aí ele começa a correr junto com a corrente sanguínea. Só que aonde ele foi criado, o vaso é maior. Tem vasos menores. Então, quando o vaso é menor, esse trombo ele não diminui de tamanho para se adequar. Ele causa uma obstrução nesse vaso. E como ele causa obstrução, naquela região não tem ali não tem a questão da passagem de sangue. Então a pessoa infarta, tá? Então pode ser, porque não fica irrigado o quê? De oxigênio. Então isso pode ocorrer tanto no cérebro, que nós chamamos dos AVCs, quanto no coração, que nós chamamos de infarto agudo do miocárdio. Então, um infarto agudo não, infarto, na verdade, é um vaso que ele é obstruído em decorrência de um trombo. Por isso que ele pode ocorrer em localizações diferentes, tá? Aí eu tenho, vamos passar aqui, né? Então, o termo demência multi-infarto, né, ocasionado por múltiplos infartos e derrames cerebrais, ela acaba sendo uma questão de demência, né? Então, nós vamos falar agora de infartos cerebrais, tá? Ou seja, no cérebro. Por que pode ocasionar a questão da demência? Porque quando ocorre um infarto, aquele vaso, aquela região onde não se apresentou vascularizado, ou seja, onde houve ausência de sangue ou houve ausência de oxigênio, aonde ele parou de irrigar, ele para de exercer as funções, né? Então, se ele vai atingir a fala, né, algum sulco cerebral que é referente, né, responsável pela fala, a pessoa vai ficar sem falar. Então, a pessoa começa a ter uma regressão do seu estado intelectual, vamos colocar assim. Ele começa a não falar, que aí vai atingindo outras coisas, ele vai atingindo a fala, vai atingindo a visão, outros órgãos vão sendo atingidos porque o cérebro não consegue mandar comandos, ele não consegue mais gravar as coisas. Então pensa que a demência senil que nós falamos na aula passada, ela é uma demência onde, né, o cérebro ele para de receber informações. Então eu não tenho a presença de um trombo. A demência vascular, eu tenho a presença de um trombo
Isso, a passagem do sangue é obstruída e ela ocasiona essa doença, tá? Então, ela acaba sendo uma doença chamada neurodegenerativa, da mesma forma que é a demência senil. Os sinais e sintomas eles são muito parecidos, o que vai diferenciar é a forma como ocorreu, né? Então, eu sei que existe uma perda de neurônios, eu sei que existe tecido necrosado, eu sei que existe uma falta de transmissão de informações, porque o neurônio está lesionado. E quando ele está lesionado, eu não consigo mais passar essas informações adiante, tá bom? E aí, o que, que eu tenho que saber dessa demência em relação aos cuidados, tá? É, o paciente com, eu mudei de slide para diabetes, tá bom? Mas vou seguir um pouquinho na demência. O paciente com a demência vascular, nós temos que pensar que o nosso lado direito, ou seja, nosso cérebro do lado direito, nosso cérebro é dividido em direito e esquerdo. O direito, ele comanda o meu lado esquerdo. O meu lado esquerdo comanda o meu lado direito. Se eu tiver um trombo, então, no lado direito, ele vai prejudicar o meu esquerdo. Se tiver esquerdo, no esquerdo, ele vai prejudicar o meu lado direito. Bom, a demência vascular, ela é associada ao acidente vascular cerebral, tá bom? Sinais e sintomas são o mesmo. Então, como que esse idoso ele vai aparecer pra gente? Ele vai ter dificuldade para caminhar, dificuldade na fala, dificuldade de deglutição. Então, é um idoso que eu preciso estimular para que ele tente comer, às vezes colocar uma colher adaptada. Ele vai fazer fisioterapia, né? Então, eu preciso estar de olho no andar desse paciente, porque ele não vai conseguir levantar os pés, ele vai arrastar. Com isso, aumenta seu risco de queda, né? Tirar tapetes, algumas ações que depois eu vou falar, a gente estando numa casa de repouso, o que, que a gente pode fazer de ações para conseguir evitar, né, quedas, queimaduras, essas questões com os idosos, tá bom? Então, a demência é basicamente isso. Lembrando que ele pode ficar agressivo? Pode. É com você? Não, não é com você. É com a situação clínica que ele está apresentando no momento, tá bom? Depois eu tenho aí o diabetes tipo 2. Então, diabetes ele vai ter o tipo 1. Tipo 1, por que, que eu não coloquei aqui? Tipo 1, né? Então, a questão do tipo 1 a pessoa nasce com essa diabetes. Então, ela já nasce com o pâncreas, que é o órgão responsável pela produção aí da insulina, já não funcionando ou funcionando pouco. E ele para de funcionar. E a pessoa vira aí uma pessoa insulino dependente, tá? Já a diabetes tipo 2 é uma diabetes que normalmente alguém da família já teve, então tem uma questão de hereditariedade, tem uma questão de hábitos, né? Como comer muito doce dá diabetes, né? Dá a diabetes, né? Muito doce vai sacrificar aí a questão do seu pâncreas em associação ao fígado para poder produzir algumas enzimas para te proteger, né? Então ela vai acelerar o processo porque você está comendo muito doce. Isso pode sim prejudicar. Tudo que é em excesso sim vai prejudicar. Então, a maioria dos idosos, a partir dos seus né, que não chegou à idade ainda de idoso, mas ela se inicia por falta de uns 45, 50 anos, né? Já começa um processo de pré-diabetes, hoje já está um pouco mais cedo esse processo, e a pessoa já começa a tomar medicamentos para isso, né? Então, quando a pessoa inicia o processo de diabetes tipo 2, o pâncreas dela ainda funciona um pouquinho. Então, é por isso que ela toma medicamento via oral. Então, a maioria dos idosinhos que nós vamos cuidar vai estar tomando remédio para melhorar aí a produção de insulinas, né? Que são chamados hipoglicemiantes, tá? São medicamentos para ajudar a baixar a glicemia, ou seja, ela vai aumentar a produção de insulina e jogar insulina na sua corrente sanguínea. Então, quando come doce, aumenta a produção de insulina, abaixando assim a glicemia, tá? Só que
essa diabetes, ela é, ela é silenciosa, a gente só percebe quando ela está no estágio um pouquinho mais avançado, tá? É, ela é mais comum, né? Se a pessoa faz atividade física, uma dieta adequada, ela consegue lidar bem com isso, né? E se não conseguir através de métodos naturais, que é atividade física e uma boa alimentação, ela vai precisar fazer uso de medicação. Se a medicação via oral ainda assim não contemplar, não fizer com que a glicemia baixe, ela vai precisar fazer uso de insulina, tá? Então, e quais são os sintomas que esse idosinho pode sentir? Infecções frequentes, principalmente que tipo de infecção? Urinária, tá? Porque ele vai acabar liberando açúcar, né, glicose pelo trato urinário, pela urina. E aí quando ele libera glicose, ele fere o canal urinário. Então ele acaba ferindo, né, de uma forma que não dá pra gente perceber que está ferindo. Ele faz todo um processo onde faz com que aumente a questão do processo de infecção urinária, até mesmo por conta da urina, que está mais concentrada, que tem um odor diferente. Então, a higienização também. Então, pode aumentar a questão de infecções, principalmente a urinária. A alteração da visão, né? Então, a visão fica turva e embaçada. A cicatrização das feridas é muito mais complicada, por isso que a gente tem que evitar que esse idosinho se machuque. E por que é mais difícil? Porque tem dificuldade de cicatrização. Porque vamos pensar o seguinte, dentro da corrente sanguínea, eu tenho uma série de nutrientes ali dentro. Então, eu tenho nutrientes, eu tenho aí as minhas proteínas, vitaminas, eu tenho a glicose, eu tenho insulina, eu tenho pequenas bactérias, tudo dentro da minha corrente sanguínea. Quando o. E carrega, né, a hemoglobina que vai estar ali dentro, ela carrega o nosso oxigênio. Então, quando eu tenho diabetes, eu tenho menos glóbulos vermelhos e mais glicose dentro da corrente sanguínea. Então, a glicose toma conta da corrente sanguínea e eu fico com menos oxigênio. Se eu tenho menos oxigênio e as feridas precisam de oxigênio para sua cicatrização, eu tenho dificuldade na minha cicatrização. Entendeu? Deu para entender? Tá? Se tiverem dúvida, me chamem, tá bom? Então, por isso que quando o diabético tem tá lá com o pé, então a gente tem que cuidar, porque ele perde a sensibilidade. Tá vendo que tá marcando aqui, ó, formigamento nos pés, tá? Então, esse formigamento nos pés, muitas vezes, ocorre devido à falta de oxigênio. Aí, como não tem uma boa circulação, o sangue acaba ficando, as células acabam morrendo. Aí o pé começa a ficar preto e começa a abrir ferida. E aí abre essa ferida, ele não tem uma boa cicatrização. E é por isso que tem dedinhos amputados, pés amputados, né? Coxa amputada, perna amputada. Por quê? Porque essa necrose do tecido ela vai subindo, né? Normalmente ela começa dos pés, que são as periferias, e dos dedos das mãos, que são as partes onde são vasos mais fininhos e onde o sangue demora mais para chegar. Porque quando você tem alguma doença, o organismo, ele é seletivo, então ele acaba pegando a nossa parte nobre, que é a parte do tórax e abdômen, que tem nosso coração, rim, pulmão, intestino, e irriga bastante com sangue para manter bem oxigenado, para não ter uma falência dos órgãos. E aí ele acaba mandando um pouquinho, né, um sangue um pouquinho mais lento para a periferia, que são aí nossas mãos e os nossos pés. E como nós ficamos mais tempos em pés, é onde sacrifica mais são os pés. Então, por isso, hoje até o governo está com um programa cuidando aí, né, de uma podóloga, cuidando dos pés dos diabéticos, porque quando ele fica formigando, ele perde a sensibilidade. Então, às vezes, corta uma unha e deixa uma pontinha, pode inflamar, não percebe, esse tecido pode necrosar e pode gerar uma amputação.
né? Pode colocar alguma coisa, pisar em um prego, em uma tarraxa, né? Pode abrir uma frieira no meio dos dedos, porque não consegue secar direito. Então, tudo isso pode levar para uma necrose do tecido, e essa necrose, se não tratada, sim, pode levar a uma amputação do membro. E aí, dentro da diabetes, né? Então, a diabetes é um sinal que a glicemia, né, da pessoa, ou seja, a glicose e açúcar estejam alto, tá? Então, ela sente aqueles sintomas, sinais, né? E aqui é a hipoglicemia. Então, tudo que é hipo é pouco. Então, eu tenho uma glicemia abaixo do nível. Então, quanto que é abaixo, quanto que é acima? Então, nós temos, quando faz aquela medição do destro, né, que você dá uma picadinha no dedo e verifica com o aparelhinho, ele tem que constar aí acima de 60 e até 100 é o ideal. Se estiver mais de 100, já está alto. Se estiver menos de 60, está baixo, né? Então, mas para isso também, nós temos que considerar o seguinte: a pessoa acabou de comer uma fatia de bolo, vai estar baixa? Não, vai estar alta. Então, mas nem por isso, de repente, ela é diabética. Tem que fazer um controle, tá? E identificar, fazer um controle, fazer hemoglobina glicada, que são exames de sangue. Então, para determinar se a pessoa tem diabetes ou não, eu preciso fazer exames mais específicos, ou diabetes ou sofre com hipoglicemia. Aquele aparelhinho é apenas um controle, ele não dá um diagnóstico, ele só controla a diabetes, tá bom? Hipoglicemia, é, quase todos nós já sentimos a questão da hipoglicemia. Quando você fica muito tempo sem comer, né, você sente alguns sintomas como tremor, boca seca, algumas coisas que a gente vai falar mais pra frente. Isso podem ser sinais de hipoglicemia. Então vamos lá, se você está com um idoso, esse idoso você sente que ele está com hipoglicemia devido aos sinais que ele começa a apresentar. O que eu, como profissional, posso fazer? Então a pergunta vai, eu como um pedaço de bolo, que é doce, ou eu como um doce, tipo um doce de abóbora, um doce de amendoim, ou eu ponho uma bala na boca e peço para ele chupar. Pensaram? Qual que eu devo fazer? Qual você faria? Então, a resposta certa é colocar uma balinha na boca. E eu vou explicar o porquê. Se você pede para a pessoa comer um doce, para o idoso comer um doce, ele vai colocar na boca, ele vai mastigar rapidamente, às vezes nem consegue mastigar, ele vai engolir, isso vai chegar no estômago até cair na corrente sanguínea, vai demorar pelo menos uns 20 minutinhos. Se ele chupa alguma coisa, uma bala, um pirulito, alguma coisa assim, a boca é extremamente vascularizada. Então ele já começa a, a ter, né, a fazer efeito enquanto a bala está na boca. Então não é o, o tanto de doce que ele vai ingerir, e sim como ele vai ingerir e a qualidade desse doce que ele vai ingerir, tá bom? Aí aqui eu tenho sinais e sintomas que ele pode vir a apresentar estando com hipoglicemia. Ele pode vir a apresentar dificuldade para raciocinar, ou seja, ele fica lento, tá? Uma sensação de fome, uma coisa assim que chega a doer o estômago, fraqueza, cansaço. O suor, ele soa muito, mas esse suor é um suor diferente, que você encosta, a gente fala que é um suor frio e pegajoso, porque parece que o suor tá com açúcar, né? A pele tá quente, mas o suor tá muito gelado, tá? É, Remores que a gente fala são pequenos tremores, né? Então a mão treme, a boca fica abrindo o tempo todo, né? Você fica sonolento, a visão fica dupla, você olha, parece que você vê duas pessoas ou uma sombra dela, e aí pode dar até confusão mental.
e nessa confusão da perda de consciência, a pessoa entrar e evoluir para um coma, tá? Então, tudo isso são sinais e sintomas que podem ser resolvidos com um pouquinho de açúcar. Então, por que a pessoa pode entrar em hipoglicemia? Por conta de uma medicação. Então, às vezes, o idoso vai lá e toma um medicamento, que tem na gaveta dele. Aí nós chegamos lá, damos o medicamento de novo, aí ele tem Alzheimer, ele esquece que tomou e toma de novo. Né? Até é claro que eu estou falando aí de questões exageradas, mas são impossíveis de acontecer. Então, a hipoglicemia, ela pode ocorrer por conta da medicação, né? Principalmente a insulina, por conta do alimento. Então, supor, se o idoso ele toma um hipoglicemiante, né? Ele toma esse hipoglicemiante, vamos supor, 8 horas. Aí ele não toma café da manhã, ele não almoça, porque ele se recusa, sei lá, e vai fazer isso às 3 horas da tarde. Então, provavelmente ele vai ter aí sinais de hipoglicemia, né? Jejum prolongado por conta de coleta de exames, né? Então tem que tomar cuidado, se ele tem o jejum para fazer, ele não vai tomar o hipoglicemiante, tá? E muito exercício, caminha muito, faz muito exercício, faz muita atividade física e não se alimenta corretamente. Termina de fazer uma atividade física e come um prato de alface. Opa, peraí, onde que está a glicose nesse pé de alface, né? Então precisa ser, não que não seja, não que não seja bom ele comer esse prato de alface. Ele pode comer o prato de alface, só que tem que comer alguma coisa também que ele colocou para fora energia, que é glicose, ele precisa colocar energia para dentro de novo, senão o organismo ele não dá resposta, tá? E aí, em contrapartida da hipoglicemia, eu tenho a hiperglicemia, que é o aumento da glicose. Então, o aumento da glicose, eu posso ter o aumento da glicose quando eu acabo de comer, e eu posso manter essa glicose alta sem ir precisando de medicação. Aí eu vou ter a doença chamada diabetes, tá? Então, nós temos um padrão de 100, então quando você acaba de comer, né, vai dar aí 150, 160, em 200, né, a gente já fala que precisa ficar de olho. Então, acabou de comer, depois de uma hora, tá 200, né, a gente não vai diagnosticar a pessoa com a questão de diabetes, mas ela está apresentando uma hiperglicemia. Porque se é até 100, ela está com 200, ela já comeu, tem uma hora e meia, tem alguma coisa errada, né? Então ela precisa aí fazer um acompanhamento, tá bom? A pessoa com hiperglicemia, ela acaba fazendo uma monitorização, ou seja, ela faz acompanhamento médico. Então, hoje no SUS, nós temos aí um programa para atendimento de diabéticos, só que esse programa ele só é inserido ali quem toma insulina. Quem não toma insulina não é inserido no programa, tá? Nesse programa a pessoa vai, ela pega os insumos, ela recebe orientação, ela passa com a podóloga, ela passa com o fisioterapeuta, já encaminha para o cardio, para o uro, né, para o endócrino. Então, todas as especialidades necessárias para manter, né, esse idoso, ele acaba sendo acompanhado pelo, pelo programa, tá bom? É, Então, essa pesquisa tem que ser realizada. Normalmente, a pessoa que tem problema de hiperglicemia, ele tem o aparelho de DESTRA em casa, então o aparelho de glicemia capilar, e ele vai fazer aí antes e após as refeições para conseguir acompanhar, tá bom? Tem médico que fala, faz uma vez à noite apenas, faz uma vez de manhã, né? Então, quando a pessoa tem hiperglicemia, normalmente na casa de longa permanência, que é a casa de repouso, a gente faz essa glicemia pelo menos uma vez ao dia, sabendo que qualquer sintoma que ele vier apresentar, então eu fiz meio-dia, quando é 2 horas ele está apresentando confusão mental, suor, já apresentou algum sintoma que a diabetes dele pode estar descompensada,
verifica. Já verifica e vê quanto que tá para poder tomar a ação e realizar o processo. Tá? Então ele pode vir a sentir muita sede, a urina vai ficar aumentada, ele vai no banheiro toda hora, bastante fome, e essa fome faz com que ele emagreça, bastante cansaço, pele seca, dor de cabeça, com náuseas, vômitos, muito sono, tá? E dificuldade para respirar. E o hálito que a gente fala de maçã não é bem maçã, é um hálito acetonado que a gente fala, né? Um hálito cetônico. Cetônico porque vem de acetona mesmo, tá? Então, lembra aquele ácido de acetona, o cheiro de acetona. Estando com cheiro de acetona, né, com a litose, provavelmente a diabetes dele está bem alterada. Então, aqui nós temos uma tabela, né, uma diferença sobre hiperglicemia e hipoglicemia. Então, vamos pensar aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo pegar cadê meu mouse? Aqui, né? Então, aqui no apontador, ó, eu tenho aqui, ó, início, então nós vamos para cá. Se for hiperglicemia, o início é lento, né? Se for hipoglicemia, é questão de minutos. A sede, se for hiper, é muita. Se for hipoglicemia, permanece inalterada. A urina em muita quantidade, em hipoglicemia inalterada. Então, aqui são algumas coisas que eu consigo identificar se eu estou com hipo ou hiperglicemia, porque percebam que os sintomas, eles são muito parecidos, né? Então, o que mais vai identificar se é hiperglicemia é a sede. Aumenta bastante a quantidade de água que a pessoa está tomando e aumenta também a quantidade de urina. Aí a gente associa, tô tomando muita água e tô urinando bastante, né? É claro, se a pessoa não tem problema nenhum com isso, gosta muito de água, se ela tomar mais água, ela vai urinar mais mesmo. Mas o que eu tenho que associar é com outros fatores, né, que tem da hipo e da hiperglicemia. Tá? Então percebe ó, que tremores a hipoglicemia vai apresentar. Na hiperglicemia não tem tremor, tá? O cansaço vai estar presente, fraqueza vai estar presente, né? A boca vai ficar seca na hiperglicemia. Então, se a gente pegar 3 sintomas, boca, sede, aumento do consumo de água, é uma sede que se toma água e a sede não passa, tá? É diferente estar com muita sede porque praticou alguma coisa e quer tomar água, não. Você toma água, a sede não passa, a sua boca se mantém seca, tá bom? Aí significa que pode ser que você está apresentando um processo aí de hiperglicemia. Então, sintomas do diabetes tipo 2, né? Então, esse negocinho vermelho que nós estamos vendo aqui, tá? Isso aqui é meu pâncreas, tá? Então, esse aqui é o meu pâncreas. Então, eu posso vir a ter perda de peso, infecções, formigamento, má cicatrização, fome exagerada e visão turva. Nós já comentamos sobre esses sinais e sintomas, né? Então, com muito controlado e com muita água, né? Opa, com muita água não, desculpa aí, pessoal. Com um nível muito alto de glicemia, então, mais uma vez, né? Muita sede, vontade de urinar diversas vezes, perda de peso, fome exagerada, visão embaçada, infecções repetidas na pele e mucosa, machucados que demoram para cicatrizar, cansaço e dores nas pernas devido à má circulação, foi aquilo que eu comentei com vocês, né, no início sobre a circulação da periferia. E aí, saindo da questão hormonal, que é uma questão aí do né, diabetes, é uma questão hormonal, nós vamos para a osteoporose. Então, o que é a osteoporose? Então, na verdade, ela afeta mais as mulheres por conta de questões hormonais mesmo. A mulher tem muita mudança hormonal e aí essa fragilidade, essa falta de cálcio, falta de vitamina D, elas acabam sendo oportunistas e elas acabam prejudicando aí a questão dos nossos ossos.
tá? Então, como fica um osso com osteoporose? Esse osso ele vai ficar parecendo um osso aerado, vamos colocar assim, ele é cheio de buraquinhos, né? Então, se o osso tem que ser maciço e ele está cheio de buraquinhos, aquele osso ele vai perder o quê? A estabilidade. Então, terão paredes nele que serão mais finas e essas paredes vão acabar podendo quebrar com facilidade, dando uma má postura, né? Então, você acaba curvando o corpo, ou deixando o corpo torto, ou né, pensa para o lado direito ou lado esquerdo, joelhos, né? Então acaba ficando com problemas dos joelhos, a pessoa começa a mancar, ela começa a diminuir de tamanho, né? Então o idoso, a gente perde aí no decorrer da nossa vida, em média, 5 centímetros, né? Então ele começa a perder e a osteoporose acaba ajudando e colaborando com isso, tá? Então ela costuma aparecer mais na coluna, no fêmur, né? Que é onde fica o nosso osso mais resistente, que é o osso da coxa e no pulso, tá? A do fêmur, ela é a mais perigosa para os idosinhos. O fêmur, ele é um osso responsável pela produção dos nossos glóbulos vermelhos, então ele não é um osso oco por dentro, tem uma fábrica trabalhando ali para produzir nossos ossos vermelhos, tá? E nossos glóbulos vermelhos, ossos vermelhos não tem, nossos glóbulos vermelhos. E quando ele quebra, há uma deficiência na produção desses glóbulos. Então, a probabilidade dele entrar numa anemia, numa fraqueza severa e numa sepse é muito grande. Então, o idosinho que quebra o fêmur é muito perigoso, né? Então, a maioria das mortes, aí, dos óbitos dos idosos é por conta de quedas, eles acabam fraturando o fêmur e aí acaba dando uma série de problemas por conta dessa queda, tá bom? Então, o método utilizado para poder fazer o diagnóstico é a densitometria óssea, né? Então, o que nós vamos ajudar? O que nós vamos contribuir na questão da osteoporose com os idosos? A nossa contribuição é nos cuidados de enfermagem, desculpa, nos cuidados aí nos nossos cuidados dos idosos, né? De cuidados de cuidador mesmo. Então, o que a gente vai fazer, né, para cuidar dele? Esse idoso vai ter dificuldade para caminhar, por exemplo. Então, a gente vai ter que ajudar ele a caminhar. Ele vai ter dificuldade em pegar as coisas, né? Em dobrar as mãos, em pegar as coisas do chão para cima. O osso dele pode quebrar com maior facilidade que uma pessoa que não tem a osteoporose. Fora isso, eu fico com minhas juntas doloridas, então ele vai sentir mais dor quando deita, quando mexe com frio, quente, enfim. É mais ajudar com os sintomas que ele vai estar apresentando no momento, tá? E a maioria das vezes é com o fator de andar, tá? Então aqui nós temos um osso, dá para vocês verem, né? Um osso aqui sem osteoporose, né? Então, opa, nós temos aqui um osso sem osteoporose e nós temos aqui um osso, ó, sem osteoporose. Percebam que ele não tem, ó, como é diminuído. Essas partes mais marronzinhas aqui, ó, são partes vagas, tá? São partes que ficam como se fosse um buraco dentro do osso. E aí esses buracos, eles enfraquecem o osso. Então aqui é mais ou menos com o passar do tempo como o idoso vai ficando, tá? Então ele começa aqui, ó, esse idosinho andando bonitinho, então ó, tá até de botinha de salto e tudo. Aqui ela já está com uma botinha mais, com um sapatinho mais reto. Percebam que a postura dela já está mais curvada, né? E ela já está com uma postura mais de idosinha mesmo, né? Aqui, ó, percebam que ela curvou bastante, está usando um andador, né, para poder ajudar a apoiá-la, porque a coluna já envergou e aqui ela já não consegue mais caminhar, tá? Então, normalmente é isso que ocorre com os idosos quando eles têm osteoporose. E nessa parte que entra a nossa ação. Então, é um idosinho que vai ser um cadeirante e esse cadeirante, a gente vai precisar ajudar ele a tomar banho, né? Se alimentar ele consegue, mas a tomar banho, a ir ao banheiro, a levar ele para tomar sol.
Se ele andar, vai ser com muita dificuldade, então é importante estimular ele, né, a deambular, a caminhar. Tudo isso nós podemos fazer, tá? Então, então ele vai precisar, por isso que de um determinado, na vida, na verdade, desde hoje, né, vocês já podem começar a tomar sol. Então, o sol vai ajudar e evitar a questão da osteoporose junto com o cálcio, né, vitamina D. É, essa vitamina D, ela é acionada através de raios ultravioletas, então, raios solares. Então, você precisa tomar sol para que a vitamina D comece a agir no seu organismo. Então, aqui são alguns fatores, né, de risco quem pode vir a ter. Então, ela tem maior incidência na raça branca, a questão de histórico familiar, uma vida sedentária, a não ingesta de vitamina D, né, período de menopausa para as mulheres, fumos, bebidas, pessoa magra e frágil, fratura espontânea e medicamentos como anticonvulsivantes, hormônio da tireoide, glicoticoides e heparina. São alguns medicamentos que acabam deixando os ossos mais fracos e a pessoa acaba apresentando um pouquinho mais de dor, tá?